Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós nesta manhã. Chegamos finalmente ao final do livro de Ruth. Ele tem apenas 4 versículos e nós estamos no capítulo 4 de apenas 22 versículos. Recomendação de sempre, apanhe a sua Bíblia e faça uma leitura prévia desse capítulo. Veremos nele hoje nós iremos abordar 2 mulheres estrangeiras de grande valor. Chegamos então ao último capítulo de Ruth e ao final de mais um livro para a glória de Deus. E assim nós vamos continuando nossa caminhada até chegarmos ao final da Bíblia, se Deus quiser, e nos manterá firme para isso. Nós tínhamos dividido esse último livro de Ruth, de 4 versículos, em 6 partes. Já vimos 3 delas. Nós já vimos a amargura e o vazio de Noemi. Nós já vimos Ruth descobre seu resgatador. E nós também já vimos Boaz promete a Ruth um resgatador. Agora, concluindo, estaremos vendo as 3 últimas partes. Boaz se torna esse resgatador, a bênção de Noemi e um apêndice genealógico. A estratégia traçada por Noemi tinha dado certo e agora Boaz, inquieto, sai para a cidade a fim de resolver logo essa questão. Ele, muito astuto, prepara seu discurso, as pessoas da cidade para serem testemunhas, e também prepara sua abordagem ao remidor que estava na frente dele. Ele não poderia se atrever a continuar seu plano sem que o primeiro remidor recusasse seu direito. A princípio, o remidor ficou feliz, não quis recusar não. Ficou feliz com as posses das terras, até que teve de enfrentar a questão de Ruth, pois teria de gerar nela um descendente que suscitasse o nome do falecido sobre sua herança. Aí que ele não gostou. Nesse momento, claramente diante de todos, recusou e passou o direito para Boaz, e como sinal, como era de costume naquela época, tirou o seu calçado. A partir desse momento, sim, agora estava legitimada toda a questão, e todos na cidade puderam ser testemunha de que Boaz era o remidor legítimo e que poderia se unir a Ruth para dela suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Noemi, Ruth e Boaz, com isso, ficaram muito felizes e apressadamente cumpriram todo o ritual do casamento. Boaz se uniu à sua esposa Ruth e Deus visitou o casal, concedendo a eles o avô, sabe de quem? De Davi, portador este da semente messiânica, a qual estamos perseguindo desde Gênesis. E olha aí que maravilha! É possível, desde Adão, reconstituirmos a sua descendência. Isso nós veremos no livro de Lucas, no capítulo de número... Em Lucas, nós veremos isso no capítulo de número 3. Lucas vai apontar os 77 descendentes. Então você verifique lá, você vai ver. Você vai ver Jesus, José, Eli, Matate, Levi, e até chegar a Adão, filho de Deus. Está em Lucas 3, no versículo de 23 a 38. E aí nós teremos essas referências. Pérez, em nossa narrativa, que aparece no verso 18, foi filho de Judá, que foi filho de Israel, que foi filho de Isaque e que foi filho de Abraão. O verso de 18 a 22 contém 10 gerações, que abrangem um período longo da história de Israel desde o Egito, passando pelo deserto, passando por Josué, pela época dos juízes, por Eli, Ana e Samuel, depois de Saul, e chegando finalmente até Davi. Temos aí muita história, perto de 900 anos de história. Em todo esse tempo, Deus está trabalhando com vidas, e Deus está levantando homens e mulheres valorosos para cumprirem seus propósitos eternos. Com cada um, Deus teve um relacionamento e uma história que vai sendo registrada para nosso conhecimento, meditação e crescimento espiritual.
Jamais Deus abandonou o seu povo. E sempre teve zelo deles e misericórdia, grande misericórdia. Esse povo já merecia ter morrido, ser entregue, etc. Mas Deus teve grande a misericórdia de Deus sobre a vida do seu povo. Imagina sobre a sua vida, meu senhor. Líderes que abandonam o povo que Deus lhes confiou porque dizem que precisam mais de Deus, na verdade estão desprezando a oportunidade que Deus lhes deu de crescimento. Os líderes que abandonam o povo, eu vou buscar Deus agora para me encher mais de Deus para abençoar o povo. Esses líderes que abandonam o povo, que saem num tipo de um retiro espiritual longo para buscar Deus, eu não acredito nisso. Eu sempre acreditei no trabalho e sempre acreditarei. Aqueles monges que se retiram em lugares fantásticos para ali se encontrarem com Deus, longe das distrações e dos pecados do povo, para mim são desprezadores de Deus, que jamais o encontrarão. Você quer encontrar Deus? Você vai encontrar Deus no meio do povo de Deus. Lá no meio do povo de Deus, onde tem luta, onde tem muita confusão, onde tem problemas para serem gerenciados. É ali que Deus vai te dar graça, capacitar você líder para liderar o povo de Deus. Tem uma tabela que ilustra bem essa referência de Lucas 3, de 23 a 28, é uma tabela, a tabela dos 77 descendentes de Adão até Cristo. Você vai ver isso no nosso blog site jamaisdesista.com.br. Lá você vai ver essa tabela. Considerando Adão o primeiro, avançando na ordem, na contagem dos descendentes, chegaremos em Jesus Cristo, o 77. 7 vezes 11 descendente, aquele que ferirá mortalmente a serpente na cabeça. Já feriu, mas que a serpente iria lhe ferir o calcanhar. Outra curiosidade, Abraão, por exemplo, na nossa contagem, na tabela, está em Lucas, é o 21º, ou 3 vezes 7. E Davi é o 35º, ou 5 vezes 7. A história do homem começou com Adão e terminou com Jesus, o chamado último Adão, mas que na verdade novamente é o primeiro. Engraçado, né? Pois Jesus é o primeiro de milhares e de milhões de milhões. Até eu agora estou em Jesus Cristo, sou filho de Deus por adoção por meio disso. Pois com seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Eu fui comprado, resgatado, assim você também. Apocalipse 5:9 diz: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. A Noemi nasceu um filho. Ele tinha tido 2 deles, mas ambos morreram, e agora, por meio da mulher moabita, pela união abençoada com Boaz, pôde triunfar de toda a sua dor e sofrimento. Seu filho pela moabita foi Obed, o avô de Davi, o futuro rei de Israel. Confira isso, veja aí, nesse capítulo 4 de Ruth, no verso 18. Está escrito assim, estas, pois, são as gerações de Pérez, que a gente comentou mais para trás. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Ram, Ram gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. 2 mulheres estrangeiras que fizeram a diferença no meio dos israelitas e que foram aprovadas por Deus, que fez mais do que aprovar, mas participar da guarda e da preservação da semente messiânica. São elas Raabe, a prostituta cananeia, que foi redimida e teve sua vida totalmente transformada, e que gerou de Salmão a Boaz, que foi aquele que casou-se com outra estrangeira, Ruth, que é a história desse livro, a moabita, que gerou o avô de Davi, Obed. Olha como a história se encaixa, se entrelaça e vai formando aí o seu sentido. Cumpre-se a palavra de Deus dita em Atos por Pedro e registrada por Lucas.
Diz assim, Atos 10, 34, 35 e 36. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Então se cumpre aí na vida da Moabita, se cumpre na vida dessas mulheres estrangeiras. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele, em todo lugar, tudo que lhe é agradável, em qualquer nação, aquele que a teme e que faz o que é justo, isso para Ele é aceitável. Em qualquer nação, todos aqueles que o temem e que faz o que é justo, lhe é agradável. Deus não faz, nem fez qualquer acepção. Antes escolheu aquelas duas mulheres de valor para cumprirem seu propósito aqui na terra. Concluímos, querido, o livro de Ruth. Amanhã daremos sequência a novo livro da Bíblia. Que maravilha, estamos avançando dentro do nosso projeto 1189. Concluindo esses livros de Juízes e de Ruth, o povo de Deus tinha sido conduzido magistralmente por seus líderes que Deus levantou, por sua pura graça, por sua pura bondade, por sua pura fidelidade, por sua pura misericórdia, e os conduziu à terra prometida. Chegando na terra, logo se esqueceram, nas gerações vindouras, do Senhor e de seus líderes que os conduziram, entre eles Moisés e Josué, e o resultado foi o abandono das coisas do reino de Deus, que eles tanto precisavam para continuarem vencedores. Deus tinha prometido vitórias e bênção, mas vacilaram feio. Será porque a geração de Josué, que ouviu a pregação e os discursos veementes deste grande líder, não cumpriu seu papel e se acomodou com a terra e se contentando apenas com o trivial e comum? Por que não ensinaram seus filhos e os educaram para serem guerreiros, vencedores contra inimigos já derrotados previamente pela mão e braço do Senhor? Em consequência, viveram épocas de escravidão e servidão sob o domínio de diversos povos, e aprenderam seus costumes e trocaram seus filhos e filhas em casamentos e se misturaram, não guardando aliança com seu Deus, que os poderia fazer uma grande nação, exemplo nessa terra. Assim, ainda assim, Deus preservou sua semente messiânica, e ela chegou em paz até Boaz e Ruth, e daí prosseguiu até alcançar Davi, sem que Satanás pudesse impedir. Ele nunca vai impedir, ele foi esmagado na sua cabeça pela semente. Não há como não percebermos que desde o início até o fim, seja qual for o livro da Bíblia que nós estivermos estudando, é Deus orientando, é Deus esclarecendo, é Deus falando, é Deus instruindo, é Deus mostrando o que, é Deus mostrando como, é Deus mostrando de que forma, é Deus mostrando quando, quanto, por quanto tempo. Percebe-se assim o que? Um Deus imanente na história de Israel e que se utiliza de líderes por ele escolhidos para realizarem suas obras, no caso aqui, para levantar juízes e libertadores a fim de reorientar o povo de Deus. Há tantas lições interessantes em todas as Escrituras. Cada vez que eu me dedico ao estudo delas, cada vez mais me convenço que Deus tanto é onipotente quanto é soberano. Sem dúvida, a Deus toda a glória. Pois é, concluímos. Graças a Deus. Curte aí nosso vídeo se você gostou, se você aprendeu. Dá um retorno pra gente. Divulgue. Inscreva-se no nosso canal. Acesse nosso blog site Jamais Desista para ver gráficos, tabelas e ilustrações. Também entre nossa loja ossemeadores.com.br. Conheça a nossa loja virtual. Maranata, ora, ora vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido, na presença de Deus.